Josué, capítulo número 6. Texto muito conhecido, e eu quero meditar nesses próximos estudos duas mensagens sobre Josué, e essa de hoje ainda continua falando um pouquinho sobre perseverança, ok? Algo muito importante nos dias que estamos vivendo, né? A resiliência do povo de Deus não está na autoestima, não está nas coisas atuais, como interpretamos, no sentido de o como eu acho, mas sim como o evangelho nos faz enxergar, sendo as lentes que clareiam os nossos olhos espirituais, né? Então, a nossa autoestima é o evangelho de Jesus Cristo, nada mais do que isso. Josué 6, nós não vamos ler o capítulo todo, por mais que todo o capítulo aqui narre a história, vamos começar a partir do verso 8. Aliás, a partir do verso 10, irmãos. Josué 6, a partir do verso 10. Espero que todos tenham encontrado o texto e faremos a leitura de alguns versículos que amarram bem e explicam a história de como o povo venceu aqui as muralhas de Jericó. Então, né, veremos aqui coisas importantes desse momento, né, de conquistar a cidade que Deus prometeu. Observe então, irmãos, a leitura. Diz assim, Josué 6:10. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Eu gostaria de pensar com vocês, irmãos, que no seguinte tema geral: quem guarda a palavra de Deus consegue perseverar. Quem guarda a palavra de Deus consegue perseverar. E esse guardar não é só o guardar na mente, mas é guardar no coração, como diz o salmista, né? Guarda as suas palavras no coração para não pecar contra ti, conforme o salmo falado anteriormente, né? 119, versículo 8 a 9, se não me falha a memória. Então, queridos, tendo essa perspectiva, nós vamos ver que há a força perseverante de Deus motivando a vida de Josué. Alguns poderiam dizer: Josué se fez algum curso de estratégias militares de guerra com algum general da sua época? Que conselhos Josué tomou diante desse momento tão difícil? Por mais que Deus já tinha prometido a conquista de Jericó, e ele falou isso para Josué, né, tanto no finalzinho do capítulo 5 e no início do capítulo 6, alguns poderiam objetar e dar muitos comentários. Veja lá numa situação de destruir um inimigo muito difícil, que eram as muralhas de Jericó, altas, numa região muito difícil, íngreme, diga-se de passagem, mas, ao contrário do que muito se vê nos dias atuais, há para todas as coisas comentaristas de plantão. Você já parou para pensar nisso? Em quase todo o assunto do Brasil, muitas pessoas se acham especialistas, muitas vezes sem nem ter estudado um pouquinho sobre aquilo. Não digo não especialistas propriamente, que passaram um tempo estudando aquilo do ponto de vista científico ou natural. Mas muitas vezes eu e você nos achamos especialistas por um pouquinho que a gente sabe nisso ou naquilo e achamos que temos, né, a pretensa sabedoria de tudo aquilo que ocorre politicamente, moralmente, na área da saúde, e muitas vezes nós ignoramos, sobretudo, um livro escrito por alguém que é o melhor e o mais poderoso estrategista, não só de guerra como tinha no Antigo Testamento, mas de uma guerra diferente que nós temos hoje, de lutar contra o mal, de pregar o evangelho e mostrar a luz de Jesus Cristo através da Bíblia. Queridos, Josué, então, ele já tinha contato direto com o melhor estrategista, Deus, que se mostrou para ele, mostrando que tinha dado a cidade, mas ele deveria rodeá-la, deveriam ser tocadas trombetas de chifre de carneiro, deveriam ser rodeadas. Agora, detalhe, o povo não ficou sabendo de como seria o processo todos os dias. Só em cada dia passando é que Josué falava para o povo como seria. Então, o texto vai mostrar aqui também para nós uma grande dobradiça na nossa interpretação da vida. Nós, muitas vezes, não vamos saber de tudo o que Deus quer que saibamos naquele momento, mas devemos confiar no que Deus quer, assim como o povo confiou em Josué, que obedecia a Deus. Então, obedeça, homens que obedeçam, mulheres que obedeçam a Deus acima de tudo. Dentre tantas riquezas nesse texto, eu gostaria de meditar nesse tema geral, mas com uma grande ênfase nessa manhã, né? Que quem guarda a palavra de Deus consegue perseverar, mas consegue perseverar com confiança diante, aliás, não só com confiança, mas a pessoa consegue reter o que Deus ensina e obedecer silenciosamente. De forma mais simples, quem guarda a palavra consegue perseverar mesmo em tempos difíceis, guardando silêncio, né?
Nem sempre, irmãos, silêncio e barulho vão ser sinais de maturidade ou de imaturidade. Vai depender muito do contexto e de como Deus nos chama a agir. Mas a situação eminente do texto, Deus quis que o povo confiasse nele com uma obediência silenciosa. Se você voltar os seus olhos novamente ao texto, no verso 10, você vai observar isso. Vamos ler só um pouquinho de uma parte desse verso 10. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca. Quando? Até quando eles iriam fazer isso? Até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Veja aqui que Josué, então, ele coloca para o povo que Deus o recomendou. Queridos, James Boyce, um pastor muito abençoado por Deus, infelizmente já falecido, norte-americano, ele diz algo interessante sobre isso. Quando nós achamos que Deus demorou muito de cumprir algo em nossa vida, ou para a igreja, ou para o bairro que moramos, nem por isso devemos ter a pretensa justificativa de dizer: vou mudar o plano, ou vou recuar, ou vou agora adotar um plano alternativo. Devemos persistir, prosseguir no que Deus recomendou. Por mais que seja difícil, continuar esperando, por mais que seja doloroso, em algumas situações, nós devemos marchar em confiança pela obediência. O próprio texto que os irmãos leram agora há pouco na nossa liturgia, primeiro livro de Samuel, versículo 22, vai nos mostrar que Deus se compraz, sobretudo, na obediência, muito mais do que sacrifícios. O rei Saul era esbelto, tinha uma beleza imprescindível, conforme descreve a Bíblia. Mas ele resolveu, no seu íntimo do seu coração, contrariar o profeta Samuel, preferindo então fazer o quê? O que o seu coração queria, o que o seu coração achou que era o útil. Ele achou que o tempo de Deus tinha demorado demais, que Deus estava muito tempo em silêncio, então ele resolve tomar as rédeas de algumas decisões. Muitas vezes eu e você fazemos o mesmo. Quando a gente acha que uma coisa não chegou ou que não chegou para alguém, nós muitas vezes tendemos a sucumbir pelo desespero. E é nessa perspectiva que Josué se mostra um líder nato, um líder maduro, que errou, que falhou em algumas situações, sim, mas que demonstra nesse texto uma sublime, uma singular obediência. Que isso, então, motive o nosso coração a continuar dependendo dele em todo o tempo. Eu queria que você observasse que há uma grande dificuldade, como diria um pastor evangélico batista dos Estados Unidos, no silêncio. O silêncio é como um mandamento quase difícil de se cumprir quando as pessoas estão perplexas, abatidas, querendo desabafar um problema. Então, nesse sentido, nessa perspectiva, ficar em silêncio é muito difícil. Imagine essas crianças aqui, irmãos, milhares de pessoas reunidas, marchando ao redor das muralhas de Jerusalém. Imagine também a zombaria que era possível dos inimigos olhando do alto, né, vendo aquele povo de Israel, mesmo com a retaguarda ali dos exércitos montados, tudo certinho. Imagine tudo isso e o drama daquelas pessoas de conseguirem fazer com que nem as criancinhas pequenas gritassem ou chorassem ou fizessem qualquer coisa. Foi difícil? Foi. Mas Deus não prometeu em nenhum momento que seria fácil. Porém, o povo conseguiu, em obediência, marchar não só pela volta da cidade, mas em obediência confiante ao homem que obedecia a Deus, Josué. Porque ele já estava com o maior comandante, o maior estrategista de guerra, o próprio Deus. Alguns poderiam argumentar e dizer: pastor, mas é muito fácil obedecer a Deus quando não estamos numa batalha travada, né? Mas, queridos, aqui havia uma batalha travada. Deus tinha dado essa cidade condenada, cujo nome chamado Jericó, mas Deus também tinha permitido que eles deveriam também fazer a parte deles, né? Marchando ao redor, rodeando, fazendo todo o rito que Deus queria que fizessem. E um detalhe ainda, algo que não mencionei, mas muito rico nesse texto. Antes desse silêncio, antes dessa marcha, houve uma grande preparação, não só de 6, 7 dias, para que o povo rodeasse até o 7º dia e as 7 voltas finais, para então gritarem. Mas quem conhece a história sabe que essa preparação começou 40 anos antes. Josué, Caleb e os soldados foram treinados no deserto, nas amarguras e das dificuldades da vida, lá junto com Moisés. Então, quem vê agora essa história fala: nossa, que povo que venceu de forma bonita, magistral, impressionante, de uma forma esplêndida. Mas muitas vezes não levaram em consideração o suor derramado, as experiências ao longo do tempo que essas pessoas enfrentaram.
Então, a perseverança é muito mais do que uma atitude momentânea. É um estilo de vida para aqueles que dependem e perseguem prosseguindo o autor e consumador da sua fé. Esse foi o exemplo de Josué. Não é por acaso que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, se não me falha a memória, verso 30, vai dizer, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Então, o próprio Novo Testamento autentica a experiência válida e firme de uma fé obediente, resiliente contra as dificuldades que se sobrepõem ao nosso caminho. Eu queria ainda enfatizar que o silêncio é algo difícil quando nós estamos querendo falar muito, porém, é uma atitude de obediência em certas situações. Às vezes as pessoas têm um ditado no Brasil que o povo diz muito: quem cala, consente. Não sei se você já viu dizer isso. Nem sempre quem cala consente. Há momentos que eu e você, às vezes o cônjuge, tem que esperar uma certa situação para que a paz reine, para que tudo seja promovido da melhor maneira possível. E os próprios casais que aqui estão podem explicar de forma muito mais clara do que eu, se fôssemos perguntar-lhes sobre problemas que nem sempre são resolvidos na mesma hora. Não, claro que o ideal é que qualquer probleminha, discussão, não só entre o casal, mas na família, pais e filhos, relacionamentos, enfim, que tudo seja resolvido de primeiro momento. Mas se tal pessoa, tal pessoa tem tal um jeito mais, um temperamento mais agressivo, outro mais nervoso, então, nem sempre, no engajar da história, nem sempre as coisas são tão rápidas como queríamos que fossem. Então, por conta disso, há a necessidade de, alguns momentos, Deus nos instruir a permanecer em silêncio, não significando que estamos coniventes com o erro, até aguardar o momento oportuno de falar, né? Diferente de gritar aqui com as muralhas de Jericó. Agora, pense só, qual cidade, irmãos, cairia por marchas de homens? Qual cidade cairia por som de trombeta? Um plano totalmente diferente do que um estrategista de guerra faria nesse tempo. Mas eis a questão: usar as ferramentas que Deus dá e obedecê-las sem questionar. Eu queria falar desse instante. Quando Jesus também chamou Pedro para lançar as redes, depois de tudo que ele tinha perdido naquela noite, de sono e de uma pesca frustrada, isso também ilustra muito bem, aplica com essa teologia propriamente bíblica, o que ocorre aqui também nesse texto. Muitas vezes, alguns que se acham peritos em um assunto podem se sentir meio que na dúvida. Como é que eu vou obedecer isso se Deus não está entendendo que eu sou perito nisso? Nós devemos entender, irmãos, que não há perito diante de Deus. Deus, sim, por excelência, não apenas é perito, ele é o detentor da verdade, ele é o dono, ele é a própria verdade. Então, uma vez que eu e você o obedecemos, nós confiamos totalmente nossa vida a ele. Não é confiar e desconfiar, não existe isso. Né? Algumas pessoas diziam muito, alguns colegas que eu tinha na minha região, em qualquer lugar, igreja, trabalho, amigos, confie desconfiando. Irmãos, isso não é confiança. É claro que nós devemos ter cuidado com certas coisas, sim, devemos ter prudência, ser vigilantes em certos sentidos, sim, mas não podemos achar que confiança está fundamentada na nossa percepção humana de interpretar não só o olhar, mas as atitudes alheias de quem está próximo de nós. E é nessa perspectiva que o povo, então, obedece a Josué, mas um detalhe que eu queria ainda enriquecer aqui com base no próprio texto, que o próprio enriquece para a gente. Quem guarda a palavra consegue obedecer sem questionar repetições, sem questionar o porquê de um silêncio contínuo. Eles tinham que fazer esse rito várias vezes, né? Mas sem questionar o porquê. E detalhe, Josué sabia do plano, do cronograma de guerra, para então conquistar a cidade de Jericó. Mas o povo não. Só um dia após o outro, só em uma ordem após a outra, é que eles sabiam do que deveriam fazer. Daí, poderia surgir alguma pergunta de alguém, de alguma família, de algum grupo, se revoltando, dizendo: por que nós vamos marchar tantas vezes ao redor de uma cidade? Por que nossas crianças vão ficar sem poder nem chorar, nem balbuciar, nem fazer um barulhinho aqui? Isso mostra a confiança que eles tinham, né, em Josué como representante divino, uma vez que Moisés já não mais estava com eles. E, acima de tudo, confiança no verdadeiro e supremo pastor, Jesus Cristo. Né? Tendo tudo isso, meus irmãos, em consideração, como nós temos agido ou como nós temos feito diante daquilo que Deus nos tem recomendado a fazer? Nós temos abandonado algumas ferramentas que Ele nos tem dado, nós temos substituído a oração, a busca por Deus, pela palavra, pelo estudo bíblico bem orientado, ou nós temos ouvido muito os comentaristas de plantão, né, para todas as áreas que existem nesse mundo e nos jornais midiáticos, que isso fique então como uma grande, a começar de mim, a começar em minha pessoa, que isso modifique, que isso transforme o nosso coração à luz da palavra de Deus. O texto é muito rico,
Mas eu queria que você observasse isso, que a obediência silenciosa desse pessoal aqui, seguindo junto com Josué, vão mostrar para nós um coração que não questiona aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser repetido muitas vezes. Algumas vezes você vai ter de ouvir algumas palavras e elas muitas vezes vão ser repetidas. Porém, não significa que você está conivente com o erro ou que também você deixou ou desistiu de perseverar. O povo continuou em silêncio, marchando em obediência. Então, um povo que guarda a palavra consegue marchar repetitivamente, mesmo que isso traga um desgaste, mesmo que isso traga consequências no sentido de privações, porque o povo não podia fazer barulho nenhum. Imagine, sem diálogo, né? Imagine uma casa em que tenham muitas pessoas e que de repente tem que ficar 3 semanas sem falar nada. Eu diria até muito, 3 semanas, né? Mas a grande questão, ou sem tocar em um assunto que precisa ser vencido, né? Apenas tratando mais a oração no início, até chegar o tempo apropriado para o diálogo. É claro que cada experiência, como disse no início, é diferenciada pelo contexto e como Deus intervém nas nossas vidas. Mas o povo de Deus que guarda a sua palavra, o obedece, e é não apenas isso, mas também aprende a guardar silêncio. F.B. Meyer vai dizer que quem consegue ficar com o coração quieto diante do momento difícil é como ouvir o poder gracioso de Deus como um sussurro na sua alma, ou então, melhor ainda, como o poder a graça sendo plenamente derramado sobre sua vida em algumas situações. Então, claro que Deus em toda situação vai nos abençoar, mas o que esse pastor Batista quer nos enfatizar nessa frase é mostrar que nosso coração precisa se aquietar em Deus. Quando estamos aqui quietos em Deus, nós conseguimos não só perseverar, mas continuar prosseguindo em marcha, né? Persistindo para algo que a própria perseverança nos implica. Eu queria finalizar, irmãos, esse estudo mostrando que o povo que então age obediência sabe o momento certo de agir. Eu queria finalizar chamando você à leitura aqui, a percepção dos versos de número 14 em diante, que vão nos mostrar. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. Aqui é um resumo de como eles fizeram a marcha, né, o rodeio da cidade. Olha o que diz o verso 15. No sétimo dia, madrugaram no subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu, ou aconteceu, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Aí depois vai mostrar, irmãos, no verso 20, que o povo então grita, né? As muralhas vêm a ruir e Deus dá a graça do povo tomar a cidade e tudo quanto Deus mandou. Há depois disso aqui uma consequência por um homem que não obedece isso, mostrando o preço de quem não obedece e não guarda o mandamento de Deus. Mas não é o nosso foco de hoje falar sobre esse homem. A grande questão aqui nesse final, queridos, vocês observaram, não há magia, como já disse em algumas outras situações, não há nada mágico, não há nada místico no número 7. Mas Deus quis, ilustrando assim, que há um sentido simbólico real no número 7. Indica perfeição, plenitude, totalidade de uma coisa, né? De algo. Então, tem esse sentido simbólico, mas em nenhum momento Deus aqui apelou para que o povo confiasse em 7 vezes de marcha para uma magia, para algo tipo. Não, ainda não. Agora, detalhe, muitos que mal interpretam essa passagem, e a do próprio Naamã e outras na Bíblia, vão dizer o seguinte: pastor, vamos lançar agora 7 semanas da quebra da maldição. Pastor, vamos lançar 7 semanas para o pessoal que está solteiro começar a casar. Pastor, vamos lançar 7 semanas para as pessoas que querem fazer uma viagem dos sonhos, conseguirem a viagem dos sonhos. Pastor, vamos lançar 7 semanas de oração, 7 quartas-feiras, 7 domingo, para aquelas pessoas que têm o desejo de ter uma promoção no emprego. Queridos, isso aí já é heresia, já é uma distorção do evangelho. Não que Deus não possa abençoar uma campanha de oração, não é isso que estou dizendo. Mas quem confia na metodologia, propriamente só na metodologia, sem ter base bíblica para isso, acaba que criando, né? Não existe falso evangelho. O evangelho não é, mas acaba que então deturpando o que é o evangelho. Tendo tudo isso em vista, como nós temos marchado em perseverança, confiando não só nos métodos, mas no Deus
que nos dá as ferramentas e os métodos em cada situação peculiar e distinta que vivemos. Essa é a grande questão. O número 7 realmente simboliza a perfeição, mas não significa que toda a nossa vida, se fizermos 7 vezes, vamos ser perfeitos. Não é isso o fator. Deus quis que Josué, na instrumentalidade daquele homem que estava em conexão com a vontade de Deus, então ordenasse o povo isso, como um sinal de obediência, de completude e até como o próprio 7, o número 7 ilustra, plenitude. Então, tanto o número 7 quanto o número 10, em alguns momentos bíblicos, vão indicar plenitude, a totalidade de uma coisa. Então, né, em Apocalipse, isso vai ser muito importante na simbologia do 666, ou do número 666, da besta, para mostrar, então, que a besta pode tentar o máximo que quiser de se aproximar, imitar o cordeiro, mas ela nunca vai ser perfeita, porque ele é o perfeito Cordeiro de Deus. Então, o número tem sim o seu valor, tem sim sua boa simbologia de interpretação prática para a realidade. Né? E veremos isso em breve, em alguns estudos no livro de Apocalipse também, com a graça de Deus. Mas, na vida de Josué aqui, irmãos, presente, Josué então mostrou que ele entendia o que era teologia de obediência, melhor do que sacrificar a Deus e holocaustos. Que eu e você então entendamos que obedecer é melhor do que sacrificar. E que quem guarda a palavra consegue obedecer em silêncio. Consegue marchar sem questionar o rito repetitivo. Consegue então olhar para os inimigos confiando em Deus, que Deus vai estar dando força para vencer as muralhas e quaisquer outros problemas que estão ao nosso redor. No finalzinho aqui desse texto, que nós já lemos, nós vimos que as pessoas gritaram apenas sob o comando de Josué. Isso significa que elas então esperaram o tempo certo. Quem persevera, espera o tempo certo de agir como Deus quer que se haja. Então, a esperança caminha de mãos dadas também. Falamos há pouquinho da obediência, e hoje aqui estamos falando um pouquinho também da obediência, mas aqui nós vamos ver que a esperança, a expectativa de agir de forma correta, também caminha de mãos dadas com o coração perseverante. Não tem como alguém dizer que é perseverante se deixa um plano no meio do caminho, se deixa de correr bem no final. Embora, né, como já sabemos em alguns cânticos, em algumas músicas, né, não é quem corre mais ou melhor, mas é quem segue junto ao Senhor que vai mostrar que tem um coração perseverante, pela graça do próprio Deus que nos preserva e por isso conseguimos perseverar. Se formos achar que vamos perseverar por nossa força bruta, humana, racional ou intelectual, nós sucumbimos, irmãos. Nós caímos, qualquer um de nós. Mas quando olhamos firmemente para Deus, em Jesus Cristo, seu Filho, nós recebemos todos os tesouros da sabedoria que nele estão escondidos, conforme diz Paulo à igreja de Colossos. E nessa perspectiva que eu queria encerrar, dizendo para você que está nos ouvindo, você que já é crente, amém por isso, em nome de Jesus, se algum visitante em sua família não é crente, está ouvindo, que ele também pense, ou a pessoa que está perto de você, na seguinte perspectiva: se eu estou fechado como as muralhas de Jericó contra Deus, o juiz de Deus um dia virá na minha vida. Então, nós temos o hoje, o agora, para arrepender-nos dos nossos pecados, obedecer ao chamado do Evangelho e entender que ele é a única luz que ilumina a minha vida e que me tira das trevas e que Deus permite assim que eu então possa morar no seu céu. Alguns dos livros, não sei se é de James Kennedy, de outro pastor, que fala, né, que Deus gracioso, né, que permite em Jesus Cristo que ele nos deixe morar no seu céu. Que Deus tremendo e maravilhoso é esse? Então, agora, eu e você, quanto igreja engajada e permanecentes firmes no Senhor, devemos olhar também, chegar esse texto, continuar marchando firmes, não abrindo mão da oração, não abrindo mão do bom aconselhamento, do bom estudo bíblico pela palavra, como diz João no versículo 5, né, de permanecer na palavra de Deus. Porque, irmãos, muitas vezes experiências novas querem trazer novas táticas que nem sempre são as melhores, podem ser convincentes. E muitas pessoas podem abrir mão do confessionalismo. O que é, pastor? Confessionalismo é aquilo que nós entendemos que é vital para a igreja. Nós entendemos que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a nossa vida e conduta. Né? Claro que as experiências ajudam muito, mas tem muito crente por aí fantasiando demais, confiando muito em sonho. Né? E a Bíblia fala, se tiver um sonho, fique para você mesmo e conte como sonho para outra pessoa. Não sou contra, irmãos. Quem conta seu sonho para um amigo, para uma amiga, para uma família. Mas eu acho que sonho é só isso. Sonho nunca deve ser contado como uma experiência vital, creio eu, na igreja, a não ser que tenha alguma coisa de despertamento, como teve no tempo de Jonathan Edwards, em algumas situações de afeições religiosas. Mas tem muita gente colocando sonho e experiências pessoais como doutrina de vida. Não podemos substituir a essência do evangelho, da mensagem, como diz Atos, né? Que perseveraram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão.
Josué não substituiu nenhuma tática de guerra para poder vencer as muralhas de Jericó. E elas caíram no dia certo, mas porque o povo entendeu como perseverar, como obedecer e seguir o verdadeiro estrategista. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida nessa manhã desse domingo. E orar por você, meu irmão, aqui da nossa igreja e qualquer outra pessoa que estiver nos ouvindo. Fechemos nossos olhos. Pai de amor, Deus de graça, louvamos-te por Jesus Cristo, porque nele nós temos sabedoria, ó Pai, plena, não só intelectual ou teórica, mas sabedoria prática para encararmos os desafios, os momentos difíceis de espera, tanto quanto pelo momento que nós estamos vivendo, ó Pai, no aguardo de que tudo logo possa ser resolvido, não só no Brasil, mas no mundo, quanto a essa questão, ó Pai, do Covid-19. Que tu nos dê, ó Pai, ânimo e que tu nos faças continuar marchando em confiança. Assim como o Senhor chamou a Moisés para atravessar aquele mar vermelho com o povo de Israel e ordenou que marchassem, porque tu és o Deus que abre caminhos onde não há caminhos, tu és o Deus imutável que continua sendo justo, santo e bom em todo o tempo. Então que tu nos faças, ó Pai, mais obedientes a ti, mais dedicados a ouvir tua voz. E nós podemos sim, ó Pai, em tempo hábil, continuar ouvindo tua voz, abrindo nossas Bíblias para não só os desafios, mas para nosso fortalecimento, manutenção da nossa fé e cada dia estarmos mais e mais sendo semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Nos ajude a imitarmos o que é bom, ó Pai, e nos livrarmos daquilo que é mal. Assim como o povo obedeceu a quem te obedecia, que no caso era Josué, nos ajude, ó Pai, a obedecer àqueles que te obedecem. E nos ajude a termos um coração, ó Pai, quieto e tranquilo, entendendo que não só o sussurro do teu poder, mas, sobretudo, o poder do teu Espírito Santo, que já é real, que habita em nosso coração, nos dá graça, poder de força, ó Pai, para podermos perseverar. Que guardemos tua palavra, e então perseveraremos, ó Pai, em todas e quaisquer situações. Muito obrigado, porque a nossa força não está em nós, mas no Deus que nos chamou, e por saber que a tua graça nos basta. Te louvamos, te bendizemos e te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Dos beijos da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertando sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração.
eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu creio que o Zé cantou isso, depois a Vitória lá disse: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Não insondáveis seus juízos dos seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, glória, pra sempre. Amém.